Olá, querido irmão, querida irmã. É uma alegria imensa poder compartilhar este momento com você. Um instante de reflexão e comunhão com a palavra de Deus. Que onde quer que você esteja, o Espírito Santo alcance o seu coração, trazendo paz, entendimento e direção. É tempo de pararmos um pouco em meio à correria do dia a dia, de silenciarmos as vozes exteriores e nos voltarmos ao que verdadeiramente importa. O que Deus tem a dizer para nós hoje. Que este tempo juntos seja frutífero, abençoado e cheio da presença dele. Hoje meditaremos em um trecho profundo do livro de Ezequiel, um dos profetas maiores do Antigo Testamento. Em Ezequiel capítulo 13, versículos 4 e 5, a palavra diz: Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes as brechas, nem tapastes o muro quebrado para a casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Esta palavra dura, mas necessária, nos confronta com o papel de liderança espiritual e a responsabilidade de sermos intercessores, reparadores de brechas, e não apenas espectadores do colapso moral e espiritual ao nosso redor. O profeta Ezequiel foi chamado para anunciar uma mensagem de arrependimento e restauração a um povo que havia se desviado dos caminhos do Senhor. No capítulo 13, ele denuncia falsos profetas que falavam apenas o que o povo queria ouvir, e não o que Deus mandava dizer. Eles se assemelhavam a raposas nos desertos, ou seja, oportunistas, sorrateiros, agindo em benefício próprio, enquanto o povo de Deus caminhava para a destruição. Esses homens que se auto-intitulavam profetas, falhavam na principal missão que lhes era confiada. Eles não se posicionavam nas brechas. O muro espiritual da nação estava rachado, fragilizado, e eles não se dispuseram a tapá-lo. E aqui, somos chamados a uma profunda reflexão. Quantas vezes nos deparamos com situações ao nosso redor, menos na família, no trabalho, na igreja, na sociedade, onde vemos muros espirituais rachados? Quantas vezes Deus nos mostrou falhas, fraquezas, lacunas, e ao invés de nos posicionarmos, preferimos o silêncio, a passividade ou até mesmo a conveniência? Assim como os profetas denunciados por Ezequiel, muitas vezes também nos calamos diante da injustiça, do pecado e da decadência espiritual, quando Deus nos chama a ser sentinelas. O subir as brechas não é apenas uma imagem poética, é um chamado ativo à intercessão, à ação concreta, ao comprometimento com a verdade do Evangelho. Em Isaías capítulo 58, versículo 12, está escrito: E os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, e tu serás chamado reparador das brechas, e restaurador de veredas para morar. Veja como o Senhor deseja levantar homens e mulheres que, com coragem e fé, tapem as rachaduras espirituais e restaurem os caminhos. Não é sobre popularidade, não é sobre reconhecimento humano, mas sobre fidelidade ao chamado celestial. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios capítulo 6, versículo 11, nos exorta: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O posicionamento nas brechas exige armadura, exige vigilância e preparo espiritual. É por isso que a negligência dos profetas em Ezequiel é tão grave. Ao não se colocarem nas brechas, eles deixaram o povo vulnerável, desprotegido, enfraquecido. E essa mesma responsabilidade recai sobre nós hoje. Deus nos convida a sermos guardiões da verdade, atalaias da justiça, instrumentos de reconciliação e paz. Jesus também fala sobre isso de maneira poderosa. Em Mateus capítulo 5, versículo 13, ele diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? O sal serve para preservar, para evitar a corrupção. Mas se ele perde seu sabor, do nada serve. Assim também nós, se não estivermos atentos ao nosso papel de conservar, proteger, restaurar, perdemos nossa função no reino. E isso começa com atitudes simples, mas cheias de fé. Orar pela família, falar a verdade com amor, repreender o mal com sabedoria, apoiar os fracos, estender a mão ao caído, ser ponte onde há divisão. A metáfora do muro é muito significativa. Nos tempos bíblicos, os muros protegiam as cidades dos inimigos. Um muro rachado era uma vulnerabilidade que expunha toda a nação ao perigo. Da mesma forma, há muros espirituais que precisam ser vigiados. O muro do casamento, o muro da integridade, o muro da fé, o muro da unidade. Quando um desses muros começa a rachar, o inimigo encontra uma brecha para entrar. É aí que entra o papel do intercessor, do profeta, do servo de Deus, que se dispõe a orar, a jejuar
a se levantar em nome do Senhor para fechar essa brecha. Em Neemias capítulo 4, versículo 6, lemos: Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias entendeu que reconstruir o muro não era apenas uma obra física, mas uma missão espiritual. Ele enfrentou oposição, zombaria, ameaças, mas não desistiu. Ele sabia que, se o muro permanecesse quebrado, o povo estaria exposto, e por isso ele orava, vigiava e trabalhava com fé. Neemias é um exemplo de alguém que subiu as brechas e tapou os muros rachados. Querido irmão, querida irmã, Deus está procurando hoje homens e mulheres como Neemias, pessoas dispostas a se levantar em favor de suas casas, de suas igrejas, de sua cidade, da sua geração, pessoas que não se acovardam diante das pressões deste mundo, que não vendem sua voz por conveniência, que não se escondem quando a verdade precisa ser proclamada. É fácil ser como as raposas nos desertos, como diz Ezequiel. É fácil se esconder, se esquivar, se isentar. Mas o Senhor nos chama a ser guerreiros na brecha. O mundo precisa de atalaias, de sentinelas espirituais, de guardiões da fé. Talvez você se sinta pequeno demais para essa missão. Talvez pense que não tem voz, influência ou conhecimento suficiente. Mas lembre-se, Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Quando Isaías teve um encontro com a glória de Deus, ele exclamou em Isaías 6:8, e ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Que essa também seja a nossa resposta hoje. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me para tapar as brechas, para restaurar o que está quebrado, para fortalecer os muros espirituais da minha casa, da minha igreja, da minha nação. Antes de encerrarmos este devocional, convido você a refletir. Onde estão as brechas que Deus está te mostrando? Há alguma área na sua vida que precisa de restauração? Algum relacionamento que precisa ser reconstruído? Alguma verdade que precisa ser proclamada com mais ousadia? Ore sobre isso. Peça ao Senhor coragem e discernimento para agir. Que o Voca seja, hoje, alguém que se coloca na linha de frente da batalha espiritual. Mesmo que em silêncio, mesmo que sozinho. Deus vê, Deus honra, Deus usa. Vamos orar juntos? Feche os olhos e una o seu coração ao meu neste momento. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por tua palavra viva e eficaz. Obrigado por nos lembrar que somos chamados a estar nas brechas, a sermos sentinelas espirituais nesta geração. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que nos calamos, que fomos negligentes, que deixamos os muros racharem. Dá-nos coragem, sabedoria e força para agirmos com fé e amor. Capacita-nos a sermos restauradores, a sermos voz profética onde há silêncio, luz onde há trevas, esperança onde há dor. Que cada pessoa que ouviu este devocional sinta o toque do teu Espírito e que o Senhor levante um exército de intercessores, construtores, atalaias. Em nome de Jesus oramos. Amém. Se este momento tocou o seu coração, querido irmão, querida irmã, inscreva-se em nosso canal. Deixe seu comentário contando como essa palavra falou com você. E compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Que o Senhor te abençoe grandemente. E que você seja um reparador de brechas onde estiver. Até a próxima palavra do dia.